falar um pouquinho sobre a minha trajetória no decorrer desses anos aí de luta, de batalha. E eu queria primeiro agradecer aí a presença de vocês. Eu sei que se dedicar aí alguns minutos aí a ouvir a minha fala, mas quero ratificar o quanto isso é importante para nós, eleitores, como isso é importante a gente ouvir, né, os propósitos e os projetos dos pré-candidatos. Já tem muitos por aí, já apresentando seus projetos, falando dos seus propósitos. Então, a partir do momento que eu aceitei participar, né, que eu decidi participar desse desafio, eu digo, como pré-candidata a vereadora, eu digo para vocês que não é sobre o que eu vou ganhar, mas sim o que eu tenho para oferecer à sociedade. Para mim, isso é o que mais importa a partir do momento que eu entendi o projeto, que eu entendi o quanto eu, como profissional, né, eu vou falar um pouquinho da minha carreira profissional. Eu venho de 35 anos do varejo. Eu comecei no chão de fábrica, que eu falo com muito orgulho, como vendedora, né? Depois eu fui me profissionalizando, me especializando, me apaixonei, porque o varejo é apaixonante, é ali que a gente se supera em muitos desafios, principalmente no desafio de se relacionar com pessoas, de fazer amizades, de trabalhar em equipe. Então, são muitos aprendizados que o varejo nos traz. Eu falo que toda carreira profissional, quem dera que todos aos 18 anos começassem pelo menos um ano no varejo para entender mais sobre pessoas, sobre gente, sobre produtos, sobre como se relacionar com pessoas. E, para mim, foi uma tremenda de uma escola. E a minha vida inteira eu tenho sangue aí do varejo, faço com muito amor e fui me profissionalizando no decorrer do meu crescimento e desenvolvimento profissional. Cheguei a gerente, supervisora, gerente comercial, diretora, até chegar a diretora de grandes marcas de moda do Brasil, como o Grupo Soma, hoje aí super em evidência no IPO, e o Grupo Restock. Inclusive, fui morar em São Paulo por algum tempo, justamente para poder estar lá, aderente à gestão. E digo que trabalhar em São Paulo foi muito aprendizado. Quando a gente pensa que sabe alguma coisa, a gente aprende muito mais. E depois que eu retornei de São Paulo, eu entendi que eu queria minha carreira solo, ser empreendedora, tive esse desejo. E há 5 anos eu venho me reinventando como empreendedora. Eu fundei uma consultoria em gestão e liderança de pessoas, tanto no varejo quanto outras empresas de outros segmentos. Com isso, eu consegui me amadurecer ainda mais a minha gestão. E antes mesmo logo que eu voltei para o Rio, eu lancei meu livro, A Chave da Partida, porque eu já tinha um desejo enorme de transferir tudo aquilo que eu aprendi. Esse era o meu maior sonho. Eu sempre tive, desde a minha primeira gestão como diretora, que foi na Farm, diretora comercial, há 10 anos atrás, ou um pouquinho mais, até que a gente vai perdendo a noção do tempo, eu tive a vontade de transferir o meu conhecimento para tantos outros. Justamente porque o varejo ele consome muitas horas da gente no dia a dia, de segunda a sábado. Chega em alguns momentos que até domingo a gente está ali ativo. Então, eu fiquei pensando, o que eu posso fazer para ajudar melhor o outro, né? Para transferir um pouco que eu conheço. Eu preciso ser útil a mais pessoas e não conseguia estar envolvida com instituições, porque eu era muito presente fisicamente numa carga horária grande. Todos sabem que trabalhar empresa corporativa privada é isso, você dá o sangue, você tem uma carga horária a cumprir. Então, eu não tinha tempo para fazer ainda melhor para o outro, para quem precisasse. Já ajudava numa instituição, mesmo que pouco, mas sempre fiz questão
de ser presente de alguma forma, ajudando financeiramente o pouquinho que eu tenho para compartilhar com instituições sérias que precisam, mas eu queria estar mais ativa e foi quando essa minha vontade, esse meu desejo, o universo me conectou a profissionais do mercado, com a minha gestão dentro da Farm, que é uma marca muito abrangente, começaram a me convidar para palestras como diretora, pelos cases que eu desenhei na Farm, pelas iniciativas. E aí eu comecei a dar aula, né, na Fundação Getúlio Vargas, fazer workshops, fazer palestras no Brasil afora, Fortaleza, sul do país, São Paulo. Então, eu não parei mais, eram muitas empresas como Sebrae, Fundação Getúlio Vargas, Polo Palestrante e outras empresas me chamando para compartilhar minhas estratégias e referências de cases de sucesso. E com isso eu falei, caramba, isso de uma certa forma me fazia muito bem, sempre me fez muito bem poder transferir tudo aquilo que eu sei para que outras empresas sobrevivam, tenham iniciativas, eu sirva de espelhamento para tantos outros líderes, até que eu tive a ideia de fazer isso de uma forma que eu pudesse registrar aqui tudo que eu aprendi, como se fazia, para que pequenos empreendedores e até mesmo gestores de liderança pudessem participar, ler e participar mais ativamente da prática da liderança e ter mais coragem, encorajar mais esses profissionais a se arriscar em algum momento a fazer escolhas para que a sua jornada tenha a possibilidade de prosperar mais. E aí, com tudo isso, por que eu estou falando isso? Porque sempre foi um desejo muito grande eu poder fazer pelo outro. Às vezes a gente fica naquele mundinho da gente, trabalhando muito, muito focado nos nossos negócios, em sobreviver, ainda mais nesse momento de pandemia, a gente fica muito envolvido em querer o nosso ganha-pão. Mas não é sobre nós, eu acho que é sobre um todo, até que em plena pandemia, início da pandemia, eu recebi o convite pelo vereador hoje, no segundo mandato, Bruno Lessa, do Partido Democratas, e hoje ele está ingressando aí como pré-candidato a prefeito na cidade também. Ele está na segunda gestão como vereador, ele foi o vereador mais novo votado na cidade, então Bruno hoje tem 29 anos na segunda gestão, é um profissional extremamente sério, extremamente ético. E por que eu aceitei? Porque a minha proposta não é de fazer politicagem, de jeito nenhum. Até porque, quando ele me convidou, eu falei de cara para ele, eu falei, olha, Bruno, você está convidando a pessoa errada, porque eu não sou uma mulher de fazer politicagem. Eu sempre trabalhei em empresas e tenho aí muitos seguidores e prova disso para mais de 3.000, 4.000 pessoas que passaram pela minha gestão, sabe que a minha gestão é imparcial. Eu sempre procurei ensinar muito meus profissionais para serem éticos, para serem líderes, inspiradores e imparciais. Então, eu vejo a política como uma coisa de jogo, de interesses, e isso não é realmente o meu desejo em fazer. Porque na minha gestão, eu tenho assim, uma carreira de 35 anos que eu jamais vou manchar em momento algum para fazer politicagem, terminar minha carreira de uma forma que eu não possa ter orgulho de mim e os meus familiares e principalmente meus netos. Porque hoje o meu maior desejo como ser humano é poder ser o exemplo para os meus netos e para os meus filhos, que eles falem que eles me vejam como uma mulher guerreira, como sempre fui, batalhadora, que conquistei meus objetivos honestamente. E é muito bom você ter orgulho de você mesmo quando você tem a sua trajetória de uma forma bonita, bem desenhada, no sentido do seu caráter e sua honestidade à frente. E isso era uma questão da política, eu nunca fui interessada, porque eu sempre vi de longe, enxerguei uma coisa meio obscura. Estava completamente errada. Por quê? Não pelas coisas obscuras e erradas que, em sua maioria, faz, mas sim por eu não ter uma participação ativa de um entendimento dentro dessa gestão. Porque, veja bem, se a gente quer mudar, a gente precisa entender para a gente melhorar o sistema, porque, afinal de contas, somos nós que elegemos.
Então, eu digo até pela minha experiência, eu quando vou votar, é lógico que meu foco sempre foi muito de escutar presidente, escutar governador, escutar prefeito, assistir debates, ler em fontes seguras. Sempre fui muito responsável em escolher esses grandes líderes. Mas confesso que para os menores, principalmente como vereador, eu normalmente ou eu votava em branco, ou eu não votava, ou eu votava num amigo do amigo, ou eu, de última hora, lia mais um pouquinho, me simpatizava com um ou outro, ou a pessoa falava, esse na cidade é o que está liderando, eu ia lá e fazia, de forma errada. Porque nunca escutei um projeto, nunca ouvi as intenções reais, olho no olho, desses profissionais da gestão pública para elegê-los. Então, a gente faz muito isso de forma maior quando é um grande líder. Quando é um vereador, a gente não faz errado, porque o vereador, ele é o representante direto do cidadão. Então, eu também, gente, com toda sinceridade, eu vou dizer, quando o Bruno me convidou, e ele me convidou pelo motivo qual eu tenho uma gestão de liderança grande e na cidade de Niterói, porque todos sabem que a minha carreira foi toda em Niterói, e por esse motivo ele chegou até a mim, por indicação de uma profissional que já foi do varejo moda, que sempre falou, me acompanhou, né, há anos, e, enfim, através dela, ele, por querer e precisar de uma gestão feminina na Câmara Municipal, ele quer dar mais voz a mulheres que fazem e podem fazer a diferença, tendo uma voz mais firme, uma voz mais forte na gestão pública. E por isso até que ele veio até a mim, e justamente por isso eu aceitei. Primeiro, eu não conhecia o Bruno, e quando ele me convidou, eu falei muito que eu talvez não fosse essa pessoa que ele buscasse, porque eu sou uma pessoa que o meu caráter, a minha essência, ela está acima de tudo. Inclusive, até em São Paulo, quando eu morei há 1 ano e 2 meses lá, eu tive uma gestão estatutária na maior empresa de moda do varejo no Brasil, e era um contrato de 2 anos. Eu fui muito bem-sucedida, aprendi muito lá, mas, infelizmente, 1 ano nessa gestão, eu me deparei com o CEO saindo da empresa, o presidente da empresa, que estava atuando também com um contrato de 2 anos, mas ele estava um pouco antes de mim, mas ele não saiu pelo final da gestão dele. Ele saiu por conflitos de valores, porque ele, quando entrou, ele trouxe uma equipe muito aderente aos valores dele, mas não era uma aderência da gestão principal, que era o presidente do conselho do grupo. E aí teve uns conflitos, e esses conflitos fez com que esse presidente saísse. E quando ele saiu, eu realmente não vi mais sentido de eu continuar. Talvez tenha sido um fracasso meu, sim, mas eu não levo por isso. Foi uma escolha que eu fiz em não querer e nem aceitar estar aderente àquela proposta nova do presidente do conselho em demitir as 20 pessoas que eu contratei quando eu entrei, porque eu desenhei a gestão que o meu CEO determinou e eu trouxe pessoas do mercado de moda, como Zara, Renner, pessoas que estavam super bem profissionalmente. Eu trouxe para um sonho grande que a gente conseguiu, com êxito, atingir objetivos em 1 ano. Tivemos o melhor Natal dos últimos 2 anos desse grupo. E aí eu ia ter que demiti-los porque a tecnologia era a escolha do presidente do grupo em auxiliar melhor a tecnologia e retirar essas pessoas com um salário melhor para poder colocar pessoas olhando as câmeras de dentro do escritório com um salário muito menor e vigiando as lojas dessa forma. Enfim, foi uma opção e eu não me senti bem, porque eu estava terminando de escrever esse livro aqui, onde eu falo que a tecnologia e a era virtual nos levam para um mundo de grandes possibilidades. Entretanto, nunca substituirão a relação interpessoal e a troca direta entre o consumidor e o colaborador, que está no centro de tudo. Então, sim, aquilo foi um embate. Eu falei, caramba, como é que são meus valores que estão aqui? Como é que eu vou demitir essas pessoas? Era uma equipe muito grande.
pregando e sendo hipócrita, porque, na verdade, eu pregando uma coisa no livro, fazendo outra, isso não vinha com os meus valores, e eu pedi para a gente fazer um meio termo e eu saí da empresa porque eu não estava me sentindo competente para realizar aquela gestão, que era o meu papel como diretora, e talvez eu não fosse a diretora apta para estar ali, para passar por isso, porque foi toda uma história desenhada de outra forma, e realmente eu não resisti. Eu coloquei meus valores na frente. E aí eu saí, eu sou muito grata por essa empresa, porque eu aprendi muita coisa lá, tive ótimos relacionamentos. Hoje, se eu sou reconhecida no mercado de varejo em liderança de gestão de pessoas em São Paulo, como muitas empresas me contrataram quando eu fundei a minha consultoria, foi por lá, pela minha ascendência lá, mas passou. Então, eu contei isso ao Bruno e falei, por isso que eu penso que eu não vou realmente me adaptar à gestão pública, porque eu não vou me vender a nenhuma situação que possa me privilegiar e prejudicar outro. Isso eu não vou. E o Bruno foi muito claro para mim em dizer que realmente ele busca isso na gestão dele. Ele está há 8 anos na gestão pública como vereador e ele falou para mim que ele faz. Hoje eu posso falar em nome dele porque eu acompanhei esses 5 meses que eu estou ligada, estudando e desenvolvendo isso, saber se tudo aquilo realmente era uma verdade. O Bruno realmente ressignificou muito a gestão pública ali, naquele mundinho ali. É lógico que não vai mudar o mundo? Talvez não, mas o meio dele ele conseguiu. Um profissional que ele vai trabalhar todos os dias, que ele formou a equipe de gabinete dele, que ele escolheu, porque é muito comum você entrar como vereador eleito e, infelizmente, chega lá dentro, tem um amigo do amigo que vai chamando, colocando no teu gabinete, e aí aquela pessoa também não vai trabalhar. Enfim, de um modo geral, isso tende a ter um risco de acontecer, porque você não se preparou, não preparou tua equipe, você não escolheu aquelas pessoas foram inseridas no seu meio, só que cadê seus valores, mais uma vez? Eu acredito nisso, não é romantismo, mas é honestidade e fidelidade ao caráter que a gente tem, né? Pelo menos eu, como profissional, todos esses anos em evidência e durmo muito feliz e orgulhosa de mim mesma, porque quantas pessoas estão aí há anos me seguindo e comigo e me admirando. Eu acho que a admiração é tudo na vida da gente, principalmente ao lado, e as pessoas que vão se orgulhar da gente são nossos familiares que estão ao nosso redor. Então, essa foi a minha escolha. E pela minha decisão de entrar para esse desafio foi exatamente pela necessidade de transferir ainda mais minha gestão de liderança e negócios a mais pessoas e principalmente para melhorias da sociedade na minha cidade, tá? Que é, sem dúvida, esse um excelente caminho e oportunidade para a minha jornada. Ou seja, eu sempre tive o desejo de poder fazer mais pelo outro, sim, de olhar mais o meio e ver onde eu posso colaborar mais para que essa pessoa prospere. E eu vi uma excelente oportunidade de eu fazer pela minha cidade, de eu fazer o bem a tantos trabalhadores que nesse momento estão desempregados, porque, como todos sabem, a gente está passando por um momento universal muito desafiador, e eu tenho certeza que, ao mesmo tempo que é muito desafiador, é muito triste, porque tem muitos familiares aí perdendo seus entes queridos, e eu imagino o quanto difícil é a gente, quando se coloca no lugar, né, do outro, e a gente chega a doer aqui dentro, pessoas passando por isso exatamente nesse momento que a gente está aqui juntos falando sobre isso. Então, a gente tem que ser forte, a gente tem que desafiar, a gente tem que ter coragem de ressignificar, porque tudo isso, gente, tem um sentido sim, tá? Eu tendo a ser muito positiva. Então, eu creio que toda essa dinâmica energética aí do planeta tem acontecido para a gente parar, pensar um pouquinho mais nos nossos valores, o que a gente está podendo agregar para o outro, o que a gente ajuda de uma certa forma o outro, ou se a gente não está ajudando porque a gente não tem tempo, porque a gente só quer trabalhar para sobreviver, o nosso ganha-pão, enfim, de qualquer forma, eu acho que é um momento de muita reflexão que a gente realmente está avaliando muito isso, né? E a minha transparência, assim, caso eu venha a ser eleita,
né? Eu só estou começando uma jornada e estou muito feliz porque eu digo que, mesmo que eu não seja eleita, que eu não esteja lá dentro, eu já sou uma mulher completamente diferente do que eu era antes de ser convidada, porque há 5 meses eu venho estudando, lendo intrinsecamente sobre a gestão pública. Eu não falo sobre política, porque a gestão pública é exatamente o dever de todo cidadão que se propõe a se desafiar numa mecânica como é a Câmara Municipal da sua cidade e de honrar e principalmente estar mais próximo à sociedade como um todo. E o vereador é o mediador de tudo isso. Ele está ali mediando diretamente a sociedade e ao executivo, que é o prefeito. Então, inocentemente, quando o Bruno falou em pré-candidato, eu nem sabia ao certo o que era pré-candidato, o que é o vereador, o candidato, pré-candidato, e tudo isso eu fui aprendendo, eu fui estudando, eu fiz cursos online, eu li livros de profissionais aí de sucesso nessa gestão e resolvi compartilhar isso na minha mídia também, meu Instagram, meu Facebook, pessoal, tem ali muitas demandas falando sobre isso. E, de verdade, essa responsabilidade, né, se caso me elegerem, é também de todos os cidadãos, porque sobre quem nos representa na gestão pública. Nós somos quem elegemos essa gestão. Então, a pessoa em que nós acreditamos é quem vai ser eleito. Temos a responsabilidade de lutar por isso, sim. Precisamos ser auditivos, sim. Precisamos ouvir eu, fulano, cicrano e tantos outros que são pré-candidatos hoje e que daqui a pouco são candidatos oficiais, porque é só a partir do final do mês que isso vai acontecer. Então, quem está no governo não veio do nada, gente. Nós o que colocamos no poder público. Então, nós elegemos essas pessoas de quem não gostamos hoje. Fomos nós. Tá? Ah, mas eu não votei no fulano, no cicrano. A massa está no meio, somos nós. Então, se é a maioria, somos nós, né? A voz do povo é a voz de Deus. Então, se é a voz de Deus, é porque a maioria elegeu. Sorry. E se nós estamos reclamando, é porque não lutamos o suficiente. Precisamos ser ativos na gestão pública, sim. Eu hoje sou uma cidadã comum, que tenho, como todos os outros que estão, inclusive, aqui presentes, um desejo de ressignificar isso e de ser a voz direta representando vocês com orgulho. Porque quer coisa melhor do que você se orgulhar daquilo que você escolheu na sua vida, independente de qualquer coisa? Então, nós somos capazes de fazer muito mais, de ter uma economia mais justa, sim, de melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque o nosso dever e a nossa missão é fazer com que todas as pessoas tenham acesso à saúde, à educação, ao emprego e à segurança. Não é pedir nada demais, não é um milagre, sabe? É condição, mas condição essa que a gente precisa ouvir, precisa debater, precisa ler, precisa buscar. É lógico que tem gente que verbaliza muito bem, né? Ah, oratória é ótimo. Muitas pessoas aqui talvez não me conheçam tanto, outros me conhecem desde sempre. Sabe? Então, vamos escolher, eleger pessoas ao nosso lado que a gente possa ter diretamente depois para cobrar. E eu me disponho a isso. Até porque a gente precisa usar essa transparência. Eu falo que essa eleição ela está sendo tão disruptiva. Até isso o planeta está fazendo, né? O Brasil inteiro e vários países no mundo inteiro vão eleger seu candidato hoje por meio virtual, gente. Porque eles que vão ter aí a capacidade de ouvir. E quem não fizer isso, e quem não falar, e quem não colocar a cara aqui, ó, porque você olha no olho e sabe quem é que está podendo, tem a chance de estar falando a verdade, ser íntegro e nos representar ou não, a gente sabe disso. Imagina, assim, com todo o respeito a tantos eleitos que mal sabem ler e escrever, não é essa a questão, mas a gente não ouviu para julgar, sabe? A didática daquela pessoa, aquela visão, porque hoje vai ser mais assertivo, na minha visão, votar. Porque a gente vai eleger um profissional que a gente está aqui, ó, escutando, ouvindo. Não, esse eu senti confiança, então esse eu vou eleger. Esse eu quero que me represente na minha cidade, porque esse
eu sei que eu vou ter uma conexão próxima, porque ele está aqui na mídia, porque ele está aqui perto para eu cobrar, para eu também criticar ali na mídia dele, porque ele vai estar ali em evidência. Então, gente, vamos eleger aquele que está em evidência, sim. Aquele que você pode ser intuitivo e acreditar. Aquele que tem um histórico contigo, aquele que você conhece um pouquinho da personalidade. Por isso que eu deixo essa transparência aqui das minhas mídias para as pessoas acompanharem. E digo mais, né? A gente precisa salvar o planeta, respeitando e cuidando do meio ambiente. Já já eu vou falar aqui das minhas propostas, porque ser o maior obstáculo para isso é a nossa vontade pública, nós que deveríamos sentir vergonha, pois não colocamos as pessoas certas para nos representar. É isso, gente. É simples assim. Ah, não, mas eu elegi confiando, eu estudei, e mesmo assim a gente corre o risco. E mesmo assim. Então, não importa se é o fato de eu chegar até o fim dessa jornada com sucesso ou não. Para mim, já está sendo um prazer enorme poder evoluir, poder falar dos meus projetos. Quando o Bruno me convidou, eu imediatamente coloquei alguns planos que eu, como cidadã, e como a gestão de varejo que eu falo para vocês que trabalho há 35 anos nisso, vem colocando e fiz uma apresentação de propostas nessa gestão dos meus projetos para a cidade, que eu vou estar apresentando a vocês aqui, os meus projetos. Enfim, eu desenhei 5 projetos para apresentar aos meus apoiadores, tá? E aí vocês têm o direito de entender e gostar, ou o direito de, não, isso não é interessante para mim. Eu quero deixar claro que a coisa mais importante, que não existe projeto a ser feito, são alguns pontos que é por obrigação toda gestão pública fazer pela sua cidade, pelo Estado, pelo Brasil, que são intrínsecos, como a saúde, a segurança, né? O emprego, a mobilidade urbana, o transporte, coisas que educação é básico. Isso é o arroz e feijão, se a gente acordar todo dia, escovar os dentes, é obrigação. Isso não é um projeto diferenciado. Então, os intrínsecos, eu quero deixar claro que hoje, com um pouco do meu conhecimento nessa gestão, eu sei que tem milhões de projetos maravilhosos dentro da Câmara Municipal, alguns já rodando e aprovados, outros ainda para entrar, e muitas melhorias a se fazer. E é por isso que a gente tem que analisar os prefeitos, os vereadores, né, os pré-candidatos a essa gestão, porque são propostas para daqui mais 4 anos serem realizadas. E obviamente, que isso depende da gente se adequar e confiar ou acreditar mais numa gestão A ou B. No meio dessa pandemia, né, e nem foi no meio, foi logo no início que o Bruno me convidou, eu não esqueço mais dessa data, foi em torno de 25 de março, eu falei, cara, se hoje... Eu já tinha pensado nisso, porque, lógico, o varejo sou eu, gente. E eu fiquei pensando, caramba, até no meu negócio, hoje eu tenho 2 pequenas empresas, uma eu tenho produto, eu tenho e-commerce, e sei que o pouco que eu estou sobrevivendo é por isso, por causa da plataforma digital. As marcas que têm plataforma digital, elas deslancharam nesse momento, tá? E justamente por isso que essa plataforma digital ajudou a tantos pequenos empresários, médios e grandes empresários a sobreviver. E eu pensei, caramba, a plataforma digital seria uma obrigação, a prefeitura da nossa cidade disponibilizar um marketplace digital, assim como a Magazine Luiza fez hoje, há anos atrás, mas aperfeiçoou, fez um marketplace, né, digital. Então, a minha intenção era exatamente essa, de eu desenvolver uma plataforma digital. Eu falei, será que alguma prefeitura de alguma cidade no Brasil tem? Fui pesquisar, não vi, tá? Tem projetos, mas nada que foi avante. Então, pensei disso ser uma boa oportunidade. Eu vou falar rapidinho os 5 projetos que eu desenhei, depois eu vou falar um de cada, já tem um aí parado, aí, que é a plataforma digital, para vocês depois acompanharem comigo, mas eu vou falar rapidamente. O segundo projeto foi Aldeia Digital,
que é um acesso à internet em comunidades carentes e locais estratégicos. Depois falar sobre o lixo limpo. Tem milhões de projetos na cidade, já tem milhões de projetos rodando, mas Niterói precisa tratar ainda melhor o lixo, né? O saneamento básico para esses lixos, para as pessoas que trabalham e interagem com isso, e o impacto que isso causa, né, ao nosso meio ambiente. Depois vem a mobilidade urbana. Pensei em buscar, criar bicicletários e pontos estratégicos das linhas de transporte, que eu vou falar melhor para vocês. E depois, mulheres protagonistas, mulheres líderes, assim como eu, que têm uma história na gestão de varejo, história na liderança. É importante ter. Por quê, gente? Porque de 21 vereadores, hoje, tem uma mulher na Câmara Municipal. 21. E desses 21, uma. Então, se eu me estender mais um pouquinho, o Senado, né? Se vocês podem buscar essa referência, porque é impressionante saber que só em 2016 foi desenvolvido o banheiro feminino no Senado, em Brasília. Porque até então era homem, não tinha histórico de mulher. Então, gente, a gente precisa, sim, dar voz mais à alma feminina, sim. Né? Eu não sou nem um pouco essa questão de mulher, homem, os dois precisam muito se conectar. É a fusão, o homem é racional nas decisões, o homem toma decisão mais sem emoção, mais no racional, ele é bem mais analítico, mas a mulher tem um outro lado que ajuda muito nessas decisões, que é a parte intuitiva feminina da mulher. Então, é muito importante. Não que a mulher seja só intuitiva e não seja quantitativa ou analítica. Ela é isso também. Mas ela tem essa questão muito favorável e especial dela em analisar pela intuição. E todos sabem que, por mais racional que somos, tem uma vozinha lá dentro, no fundo do nosso coração, que faz a escolha. Então, justamente por isso, eu penso que é muito importante a mulher ter mais voz ativa, a mulher, por usar essa intuição, por ela ouvir mais, por ela ser mais imparcial, e ela vai conseguir, aí, junto com o homem, fazer aí uma liderança muito melhor, tá? Na gestão pública. Então, por isso que eu acredito que deva, sim, ter mulheres na gestão pública. E falando da plataforma digital, que é um dos primeiros, o meu primeiro projeto, se vocês quiserem, pode aumentar um pouquinho a tela para vocês acompanharem, depois eu posso disponibilizar esses projetos aí pelo infográfico que eu desenvolvi para vocês com o maior prazer, tá? Que é um canal de vendas de e-commerce para os micros e pequenos empreendedores da cidade, que possam disponibilizar a sua marca com seus produtos e serviços dentro da plataforma digital sem custo para a implantação dessa plataforma. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que microempreendedores, a maioria não tem condição de ter uma plataforma digital, porque ela custa um investimento. Imagina nessa pandemia, se um pequeno empreendedor tem para investir nisso. Não tem, logicamente não tem. E os 7.800 microempreendedores na cidade que fecharam seus estabelecimentos comerciais, provavelmente eles foram obrigados a fechar por falta de recursos, porque não venderam, criaram muitas dívidas. E quem sabe, se a gente já tivesse essa plataforma digital, o quanto essa venda no digital ia favorecer a esse microempreendedor, de estar lá o produto dele exposto, de ser esse canal de compras, porque todos sabem que a gente levou aí 4 meses só usufruindo do consumo digital. Então, era importante, sim, uma pena nenhuma cidade ter tido essa iniciativa antes. É lógico que ninguém ia adivinhar o que ia acontecer, mas se alguma cidade tivesse pensado nisso que eu pensei, tá? E estou tentando realizar agora, tá? Se eu conseguir, assim, ter a voz na gestão pública, e não é nada fácil, porque licitação de projetos, como todos sabem, precisa ter aprovação da maioria no legislativo, o executivo, que é o prefeito, carimbar isso e a gente executar esse projeto. Mas eu creio que é um projeto visionário muito inteligente e importante para a cidade. Primeiro, a gente está falando para a cidade, o quanto isso é importante também. Apesar dela estar colocando essa plataforma dessa marca
tá? Disponibilizando o produto dessa marca através de imagens. E aí o consumidor comprando aqui vai despachar essa loja, vai despachar esse produto, tá? Vai despachar pelos correios, e só que o imposto aqui, Niterói ganha, né? Porque esse empresário é de Niterói, vai estar conectado em Niterói. Então, quando eu estou numa plataforma digital de e-commerce, se eu estou comprando Magazine Luiza, eu estou pagando imposto para o Rio de Janeiro, para São Paulo, porque eu estou comprando naquela plataforma daquele CNPJ daquela cidade. Então, isso eu vejo como uma tremenda vantagem para a cidade, para circular aí, tá? Os impostos para a cidade. Ainda pensei e quero também poder dar um benefício, tá? Um desconto no IPTU. O consumidor niteroiense, ao realizar compras pela plataforma de Niterói, ele vai poder receber créditos que poderão gerar descontos no IPTU dele. Assim como acontece em várias cidades, né? Que você dá o seu CPF e você tem aí um abatimento, né? de alguns benefícios. Enfim, eu penso que isso são para os dois lados. A cidade vai ter esse benefício. Apenas os investimentos do governo, sem considerar salários de cada área. Oi, eu acho que deu alguma interferência aí. Então, isso com certeza vai aumentar, tá, o número de negócios para venda do e-commerce, né? Logicamente, você tendo um canal, você vai disponibilizar a oportunidade de vender mais. Eu gostaria que quem tivesse com o som ativado, desative, por favor. A variedade, tá? Porque serão disponibilizados também não só o varejo moda, produto, mas sim o varejo fast food, o varejo gastronômico, tá? Eu vou colocar ali também como o iFood. Você vai escolher ali nos bairros, na cidade de Niterói, os restaurantes que tem para você prestigiar e pedir através desse aplicativo também. Vai ser um site quase como um aplicativo. Você vai entrar ali e vai fazer os seus pedidos. E também disponibilizar um Denuncie 180, assim como eu me inspirei, sim, na plataforma da Magazine Luiza, que é você poder, através desse site, você ir direto no canal para denunciar a violência contra a mulher nessa plataforma. E assim também para um animal de estimação, você poder adotar e ter essa plataforma para poder as pessoas que estão envolvidas com adoção de pets poder estar ali com a voz também, sendo uma vitrine para chamar pessoas que têm o interesse de adotar um pet e ter ali também. Então, essa plataforma digital, na minha visão, é uma plataforma muito útil para as duas partes, tá? E tenho certeza do que eu estou falando. Se hoje a gente tivesse essa plataforma digital, muitas e muitas microempresas não estariam fechadas hoje. Teriam sobrevivido, assim como eu estou sobrevivendo com o meu business, que nesses meses todos nunca vendi tanto no e-commerce, né? No site da minha marca. Então, eu atribuo a minha sobrevivência a isso. E com muita dificuldade, inclusive, tá? O segundo projeto é a Aldeia Digital. Tá? A Aldeia Digital... Sem vídeo. Oi. Então, a Aldeia Digital, tá aí o acesso também para vocês apreciarem, né? A Aldeia é um projeto destinado à disponibilidade e acesso à internet às comunidades carentes e locais estratégicos da cidade. Isso já diz tudo e já diz muito sobre, tá? A custo zero, porque tem sim, por exemplo, em Macaé, a gente tem lá um projeto que a Petrobras é uma parceira privada, se associou à prefeitura e oferece essa aldeia digital para tantas comunidades. É necessário e se faz, porque hoje as crianças dessas comunidades estão impossibilitadas de estudar. Primeiro, que elas não têm uma conexão digital. Segundo, que mal têm, tá, um computador ou um celular para fazer suas tarefas diárias. Então, a prefeitura da cidade ela tem recursos para isso, como todos sabem.
O nosso ROI de petróleo da cidade é altíssimo, a cidade não carece de dinheiro, muito pelo contrário, tá? Ela hoje está numa posição com uma das cidades mais privilegiadas do Brasil, por ter um recurso financeiro muito saudável. Eu sei que a plataforma digital ela vai precisar analisar a legislação da cidade, criando um mecanismo jurídico para incentivar empresas de conectividade para custo zero também, tá? E aí é uma outra ação que, junto até com muitos projetos de pré-candidatos a prefeitos, o próprio Bruno tem um projeto incrível educacional, tá? Que vai ajudar muito nessa aldeia digital que eu quero desenvolver junto a ele, logicamente, porque ele já está trabalhando essa parte educacional na pré-candidatura dele, nos projetos dele. Então, eu vi muita possibilidade de conexão, assim como qualquer um outro eleito à prefeitura tem que pensar nisso já. Tá? Isso aí tem que ser cobrado, sim. Eu, como cidadã representando a sociedade de Niterói, vou ter olhos prioritários para a educação à distância. É essencial hoje, é vital. Né? A gente sabe disso. Os filhos de classe média hoje, bem ou mal, estão tendo uma orientação, né? Continuando a ter aquele meio ali, mesmo que virtual, porque tem recursos. Mas a gente sabe muito bem que a maioria, infelizmente, não tem, né? E essa inserção social, através dessa aldeia digital, eu entendo ser uma oportunidade muito necessária para a cidade. A gente pode. Então, com certeza, a gente tem como fazer sim. Tá? O terceiro projeto é sobre a gestão de lixo, tá? Que eu pontuei como lixo limpo, que é o tratamento do lixo. Niterói irá tratar todo o lixo produzido diariamente na cidade de forma que cause menos impacto ao nosso meio ambiente. Por que eu estou falando isso? Tá? Para quem não sabe, cumprir os processos técnicos, 100% de isolamento do solo, que a gente chama do chorume, aquele caldinho que fede demais, né? O lixo orgânico, ele precisa ser tratado, ele precisa ser isolado do solo, ele precisa de isolamento e tecnologia para fazer com que, definitivamente, essa solução para a cidade, quanto à coleta e o impacto nas comunidades, vivem desse lixo. Porque esse chorume ele é poluente, ele simplesmente filtra por debaixo da terra e ele polui a água, ele polui o meio que está ali trabalhando esse lixo orgânico. Para quem não sabe, a meta da cidade, 3% do lixo coletado hoje. É muito pouco, gente. A gente sabe que, a maioria sabe que 700 toneladas de lixo por dia na cidade de Niterói, ele segue para São Gonçalo e Itaboraí. Eles que fazem a gestão de isolamento desse lixo, enfim, o processo todo, e a gente paga eles por toneladas, tá? E até 2022, os municípios precisarão apresentar resultados efetivos para o isolamento desse chorume. Existe, sim, um projeto que precisa de resultados até 2022, provavelmente nessa gestão que virá, né? Que a gente vai precisar de tratar o isolamento desse chorume, porque ele é poluente. Né? Hoje, existe um duto, como é que funciona hoje na cidade? Existe um duto que joga esse chorume no meio da Baía de Guanabara e, ao mesmo tempo, não tem eficácia. Tá? Isso foi feito de uma forma não eficaz. Apesar da Clean recolher nosso lixo, faz muito bem essa gestão de recolhimento, mas ela não garante o isolamento da gestão quanto o chorume. Não é ela que tem essa responsabilidade. Então, a minha ideia é não poluir versus evoluir, ou seja, tratar, tá, de uma forma que possa existir um sistema sustentável, onde o lixo orgânico fique bem isolado e adubado para a evaporação desse líquido, esse líquido orgânico que a gente chama de chorume, que é poluente demais para todo o meio. Então, o mesmo após esse isolamento, 100% do solo, ele vira um excelente adubo para a natureza. Ou seja, se a gente tiver uma tecnologia
que nos ajude, tá? E eu já tenho feito contatos, eu já tenho sabido de muitas e muitas empresas privadas, inclusive com case de sucesso em São Paulo, nos Estados Unidos, em 20 cidades nos Estados Unidos. É nosso, é do Brasil, é no sul do nosso país, tá? E não é à toa que o sul do nosso país tem aí uma referência de ambiente limpo, né? Porque a gente precisa, além de adubar de forma correta esse lixo orgânico para devolvê-lo à natureza, os catadores de lixo, eles precisam ter uma estrutura de saneamento adequado, podendo ser remunerados pelo serviço, que hoje não acontece. E a gente sabe quantos espaços desativos a gente tem. Eu visitei aí sexta-feira, né, o maior polo de reciclagem, que ali foi desabitado, ali, inativado um espaço de lixo ali que desempregou 5.000 pessoas, catadores, que ficaram por aí. E ainda bem que tem instituições com esse olhar, ainda bem que tem lá um líder, que é o presidente daquele meio ali, que é o Tião Santos, com toda amor, com toda a missão dele, que era um cara que poderia estar em Hollywood fazendo sucesso, como ele esteve, né? Fazendo vários filmes, protagonizando filmes em Hollywood. E não, ele tinha tudo, e ele nos contou. Eu tinha tudo, eu estava lá e ficava pensando, cara, e as pessoas que estão lá? Esse é o meu meio, o que eu estou fazendo pelo meu meio? Eu estou fazendo por mim. E eu achei, assim, muito espetacular, né? Essa visão de um ser humano se preocupar com o outro e abrir mão, porque os valores dele estavam lá. E hoje ele faz isso com maestria, tem projetos maravilhosos. Eu vou marcar de fazer uma live com ele para falar que o lixo limpo é moda. Então, vai associar ao meu varejo moda, aí, o meu segmento, e dizer, a gente quer imprimir isso para a sociedade, que você jogar um lixo na rua, você cuspir na rua, você não se preocupar com lixo de dentro da tua casa, que sai da educação da tua casa, começa pela gente, tá? O saneamento desse lixo, a gente saber separar isso, e falta educação e orientação, mais ainda. Eu mesma estou aprendendo muito sobre isso. Eu não sabia, peraí, eu estou jogando um lixo na minha lixeirinha de pia, orgânico, dentro de um saquinho de lixo de supermercado, tá errado. Tá errado, porque eu estou misturando lixo orgânico, tá, com lixo que é reciclável, que é o plástico. Então, toda essa educação, eu tenho projetos que estão aí, tá? Que, inclusive, ele é educativo e orientador, que eu pretendo mostrar e educar como dispensar esse lixo de forma correta às residências e instituições de ensino, ensinando mais sobre a cadeia seletiva de cada cidadão. O lixo limpo inicia a partir da dispensa da nossa casa. Então, é importante começar pelo trabalho formiguinha, educacional, levar projetos para as escolas, fazer mais. Gente, isso custa zero. Tem um monte de pessoas e profissionais voluntários. Tem educadores para isso, para o meio ambiente. O meio ambiente importa. A gente tem que se preocupar, sim, porque nossas escolas, por mais que elas tentem ensinar, se nós, pais e responsáveis, não fizermos isso dentro da cultura da nossa casa, né? E como eu tenho ouvido de muitos dizerem, mas o lixo não separa, né? É um carro mecânico que vai lá e dispensa todo o lixo junto. Mas se a gente já separar esse lixo, se a gente já coletar e tiver dentro do nosso meio, né, ou condomínio, ou nossa residência, a separação desse lixo, ele tem solução, sim. E eu fico muito feliz que tenho vários conhecidos e amigos que estão já com esses projetos dentro dos seus condomínios, trabalhando essa gestão do lixo. Então, tem muita complexidade aí e tem muito custo zero para fazer, tá? É uma questão de visão. E eu vou trabalhar intrinsecamente com a minha equipe essa gestão do lixo, trazendo aí um novo normal, uma nova visão que é de dentro da nossa casa, né? Então, se eu não estou jogando lixo direito fora, se eu não tenho a consciência disso, né? Se eu jogo o meu óleo que eu fritei, minha batata frita dentro do vaso sanitário, que eu muitas vezes já fiz porque eu não sabia
tá? O quanto isso era poluente, como é que eu jogo esse óleo fora? Então, esse beabá é educacional, gente. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer o quanto eu ainda não sei. E quero e vou aprender, ainda vou fazer uma instituição enorme na cidade para especializar as pessoas terem noção, terem conhecimento básico, o que a gente não tem, tá? Então, o meu penúltimo projeto é a mobilidade urbana, tá? Essa mobilidade urbana, eu me refiro a, logicamente, já deve ter vários projetos, tá, circulando dentro do Legislativo, dentro da Câmara Municipal, né? Essa via estendida que a gente tem aí em Niterói, mas eu acredito que possa ser ainda melhor. Eu também acredito que já tenha projetos pré-aprovados para isso, estender a região oceânica a vários pontos da cidade, como Fonseca, mas também não adianta só estender. A gente precisa também ter o bicicletário, porque, peraí, a gente vai parar onde nossa bike? Como? Cadê? Eu não vi desenho nenhum, tá? Então, eu já entendi isso, já pesquisei, já fiz contatos com arquitetura urbana na cidade e sei que tem pontos estratégicos, está aí no meu conteúdo, né? Inclusive, o bicicletário, o projeto de mobilidade busca criar bicicletas em pontos estratégicos das linhas de transporte público coletivo, tá? Então, temos sim condições de melhorar esse sistema e não só, mas de trazer aí um meio ambiente mais saudável. A gente sabe que a cidade de Niterói está entupida de carros, não adianta muitos ônibus, a gente vive no trânsito. Eu falo que eu pego mais trânsito em Niterói que no Rio de Janeiro, porque está muito busy, está muito cheio de transporte que só polui o nosso meio ambiente. Então, a gente poder, né, aumentar essa circulação por bicicletas, eu acho que isso vai ser muito construtivo. E ainda assim quero trazer outro tipo de mobilidade, empresas privadas nos apoiando, assim como, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, que tem aí a Bike Itaú, tem os patinetes. Então, é importante, Niterói pode e deve ter parcerias como essa, e eu estou buscando isso para realizar também. Também penso que é um projeto que não tem como não ser aprovado, que só beneficia a cidade, e vou lutar. Eu sei que tem aí várias licitações e subsídios que a gente pode e deve lutar para trazer para a cidade, e eu posso garantir a vocês que eu vou colocar toda a minha energia para realizar esses projetos. E o meu último projeto é sobre mulheres. Mulheres importam, sim. As almas femininas, como eu já falei para vocês, dar a voz a elas, tá? Poder auxiliá-las mais em creche, em trabalho, nas comunidades. A gente precisa ajudá-las. Tem muitas mães que não têm com quem deixar seus filhos para ir trabalhar, porque não tem creche suficiente. Tá? Isso é um projeto que o prefeito tem que estar ali valorizando isso, e eu, como cidadã, e se caso eu vier representar os cidadãos da nossa cidade, eu vou estar cobrando isso, eu vou estar ligada nisso, faz parte de um projeto meu de poder ajudar a tantas mães a ter assim, o conforto de poder deixar seus filhos num lugar seguro e ganhar e ajudar aí na alimentação dos mesmos, tá? E o apoio psicológico às tantas mulheres violentadas aí, que sofrem, né, violência abusiva. Eu tenho que falar de mulheres porque o percentual diz que a maioria são mulheres que sofrem esse tipo de relacionamento. Tem homem também? Tem. Tem mulheres? Muitas. Então, a voz maior e o olhar mais especial em cima dessas mulheres. E isso eu também quero muito poder proporcionar. Eu já tenho falado com vários especialistas sobre essa área, eu tenho pessoas querendo me apoiar, eu pretendo abrir uma instituição que vai se chamar Protagonismo, que são elas que vão estar ali, a gente, vozes, mulheres empreendedoras da cidade, que podem ajudar a melhorar o empreendimento de uma outra mulher, de ajudar a levar a voz de uma outra mulher, de ouvir, de levar auxílio de alguma forma, o autocuidado, a autoconfiança. A gente tem uma cidade aí que a maioria em percentual são mulheres e, com certeza, é muito importante ter esse olhar especial para elas. Bom, galera, esses são meus 5 projetos.
tá? Com certeza vou lutar intrinsecamente. Eu quero muito poder realizar. Se eu realizar aí a maioria deles, eu vou ficar muito feliz de poder fazer. E não só sozinha, tá? Eu falo que essa voz eu vou compartilhar com vocês todos os meses. Eu vou fazer um Zoom, eu vou fazer live para poder apresentar o que está rolando lá dentro. Eu acho que usar essa transparência na minha mídia é o mínimo que qualquer eleito, tá, que nos representa deveria fazer. Então, eu confesso que isso é uma obrigação, não é nenhum diferencial da minha parte, não, tá? Então, é uma obrigação. E como eu falei para vocês, que eu tenho escolhido a dedos os meus apoiadores, a minha equipe, porque eu não quero amanhã ou depois. Se por um acaso, eu acho que a gente tem que estar preparado para tudo. E eu, como sou positiva, eu sempre, a minha vida inteira, me preparei para estar lá, para estar onde eu focar, para estar onde eu sonho, porque é um sonho com amor, não é um sonho por necessidade. Eu deixo claro aqui a vocês, se tiver algum vereador rico que nunca foi e de repente ficou, estranho, porque o salário líquido do vereador na cidade de Niterói, tá? O bruto é 12.700, o líquido dele é para os 9 e pouco, 10 mil. Quem fica rico com 10 mil reais? Então, se o cara ficou rico aí, se vocês estão vendo que o cara está mudando muito... Eita! Cobre, tá? A fiscalização, ela é transparente. Então, quando um cidadão desse estiver representando a gente, estiver ali numa live, cobre ele, olha, traz aqui. Vamos colocar aqui como pauta. Então, se a gente for mais ativo nessa gestão, ser mais ativo como cidadão, a gente vai fazer um pouquinho da diferença, nem que seja só na nossa cidade. Mas, como eu falei para vocês, a gente precisa ser ativo, sim, acompanhar não só quem a gente vai eleger, mas depois. E como eu falei que eu não quero cair de surpresa de relacionamentos que eu não conheço, que não estão aderentes aos meus valores nessa gestão, eu já estou colocando aqui uma equipe de apoiadores que hoje estão aderentes ao meu sonho, ao meu projeto de vida, porque eles também são como eu, eles também têm esse retrato, têm essa referência, têm esse caráter. Então, eu estou muito feliz por essa conexão, tá? Por essa jornada, e todos nós, com certeza, dia 15 de novembro, vamos sair mais fortes, independente de qualquer resultado. Vamos sair mais felizes. E eu já estou muito feliz em poder já ajudar tantas comunidades hoje, só com essa energia, ouvindo as pessoas, eu estou precisando disso, e ter um contato hoje na Câmara que possa trazer essa voz para ajudar essas pessoas. Então, gente, eu acho que a vida é uma soma de escolhas, eu fiz a minha, e vamos lá, estou curtindo a minha jornada, estou fazendo com amor, e quero aqui rapidamente apresentar a minha equipe. Eu tenho alguns membros aí da minha equipe que vão falar um pouquinho sobre os propósitos deles estarem aliados a mim, porque dia 15 de novembro, caso eu venha a ser eleita, eu tenho aí uma equipe de gabinete aí com os mesmos valores que vão estar trabalhando para entregar esses projetos comigo, para analisar a área fiscal, né, do legislativo, e que é o nosso papel como cidadão. Então, eu queria chamar aí cada um de vocês. Por favor, Nise, pode se colocar. Boa noite. Boa noite, gente. Prazer estar aqui com vocês. Parabéns, Denise. Eu acho que a sua fala de não poluir, evoluir, é uma fala que é muito importante. As pessoas têm que cobrar mais, como já pediram aqui na nossa descrição, aqui no nosso chat, que cobrasse mais as leis, que nós temos muitas leis bacanas, municipais, e a gente precisa cobrar isso. A responsabilidade social de cada um de nós, separando o lixo dentro de casa, e isso vai agregar muito a gente com a sua plataforma digital, podendo fazer essa educação nas escolas, dentro de casa, ajudando os condomínios a fazer essa troca, né, com os seus moradores. Isso é o mais importante, eu acho que está bem bacana. É isso aí. Obrigada, querida. Tila?
boa noite a todos. Assim como a Denise, eu acreditei nos projetos dela, né? Que são muito transparentes, né? A plataforma digital, o lixo que eu estou aprendendo, né? Porque a gente não faz muita coisa, né, Denise? Só aprendendo mesmo. E estamos aqui para tentar mudar a nossa cidade, para melhorar, né? É isso aí. Ok, Robert? Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Eu acho que o grande diferencial, né, da Denise quando candidata e eleita é a genuinidade das propostas, ou seja, ela é efetivamente tudo isso que ela prega. Tenho experiência de conviver com ela, aceitei esse desafio junto, né, pela relevância dos projetos, pelo foco e objetivo. Ou seja, muitas vezes a gestão pública ela tira a gente do foco correto, mas com a capacidade da Denise e a experiência dela como executiva, né, e empreendedora, ela consegue manter esse foco, né? Já nesse momento pré-candidatura, com 5 projetos muito importantes de problemas que são aí, são já estão batendo a nossa porta há muito tempo e vão precisar de uma solução na gestão do legislativo né? Então eu acho que tem tudo para dar certo. É a candidata que a gente precisa eleger, porque a gente precisa se envolver na política, melhorar a nossa cidade. Se a gente não se envolve, a gente abre mão e deixa à mercê de qualquer pessoa, qualquer propósito que quiser. Então, depende de nós. E eu acredito nesse projeto, acredito na candidata Denise Matos. E eu acho que ela vai fazer diferença. E é isso aí. É isso. Vamos fazer juntos. Roberta, boa noite. Boa noite, Dê, boa noite a todos. Eu acho que a palavra de ordem aqui é coerência e pertinência, né? Eu acho que a sua proposta tem uma coerência com o momento que a gente está vivendo. Está mais do que na hora de transportar tudo que a gente vive para a era digital. E essa visão de buscar isso, implementar isso numa gestão pública, para mim é super pertinente. Eu já conheço Denise há mais de 25 anos, já tive a oportunidade de trabalhar com ela e sei a seriedade que ela leva todas as empreitadas em que ela entra. E nessa não vai ser diferente. Por isso que eu aderi e eu vou contribuir da melhor maneira. Mesmo a gente fazendo um pouquinho cada um, eu acho que é esse pouquinho que engrandece o todo. E a pessoa que não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. E eu vou dizer que aqui tem um direcionamento. E isso, para mim, faz toda a diferença. Obrigada, querida. Bárbara, por favor. Olá, boa noite a todos. Eu queria falar para vocês da transparência, né, que a gente trata todos esses projetos e como nós da equipe também a gente se trata, porque você vê um pré-candidato já apresentar a equipe que ele pretende levar com ele, né? Se ele vier a ser eleito, isso não é uma coisa que a gente vê comumente. Então, essa transparência eu acho muito importante e passa essa segurança para a gente, passa um pouco dos nossos propósitos, daquilo que a gente acredita, de tudo aquilo que a gente vai ao encontro, né? Essas coisas boas se conectam, então é muito importante a gente deixar tudo muito bem claro, tudo muito explícito. E vocês que estão aqui assistindo, vocês de alguma forma chegaram até essa reunião hoje porque vocês conhecem algum de nós, né? Então nós servimos também como uma ponte entre vocês e entre o nosso futuro vereador. Então é muito importante essa conexão, é legal que vocês conheçam a gente, porque a gente está aqui, estamos dispostos a ajudar. Então, tudo que vocês precisarem, vocês entrem em contato com a gente, procurem. Quem vocês conhecem, se precisarem falar com a Denise, nós estamos super abertos a escutar, a saber da opinião de vocês, o que pode ser feito para melhorar. Então, deixe o contato de vocês aqui com a gente, escreve no chat, coloca o contato
entre em contato com a gente já deixou aí as mídias sociais, sempre que precisarem falar com a gente, é só entrar em contato que estaremos sempre abertos a ouvir. Obrigada, querida. Então, agora, deixa eu ver minha equipe, já acabo me perdendo aqui da minha equipe. Tem mais? Tem o Júnior. Júnior, querido, vocês estão online. Ainda tem uma galera que não pode estar presente hoje, mas próximo estará. Júnior, querido. Boa noite a todos. Boa noite. Olá, tudo boa noite. Vamos virar. Me ouvir? Tá um pouquinho complicado para te ouvir. Vamos me ouvir aí, legal? Oi, tá me vendo? Pode falar, Júnior, estamos ouvindo sim. Júnior, consegue falar? Oi, Denise, boa noite, tudo bom, mano? Então, gente, falar da Denise aí, cara, é uma coisa de outro mundo aí, você para analisar a proposta de Denise, apresentar, tem tudo a ver, principalmente a Niterói e para a equipe de moradores de comunidade. Você vê, a plataforma digital, a aldeia digital é importantíssimo. Você vê, eu estou tendo que correr aqui agora para buscar um sinal bom, para poder trocar essa ideia com vocês aí. O lixo, isso é muito importante. Então, gente, vamos parar, refletir, sabe? Porque tem tudo a ver, tem tudo a ver com cada um aí. Essa força da Denise, essa transparência que a Denise tem transmitida para todos aí, essa ser pura verdade, sabe? Estamos juntos aí. Denise, muito obrigado por essa oportunidade. E precisar, estamos aí. Bom, muito obrigado mesmo aí. E o Júnior faz um trabalho lindo, voluntário, na comunidade dele do Jacaré, como mestre de jiu-jitsu. Só tá ruim meu sinal aqui, peço desculpas. Você é o cara que faz diferença aí na sua comunidade, ainda digo mais, faz mais diferença na sua comunidade que muitos cidadãos que podem e não fazem. Então, você é um exemplo para mim, para muitos que estão aqui presentes, né? Porque eu sou muito feliz de ter você no meu grupo, você ter nos conectado, porque você está nos ensinando muito aí nessa visão do dia a dia da comunidade. Eu que agradeço. Então, vamos juntos, eu quero poder fazer a diferença e quero dizer a vocês, gente, caso eu venha estar representando a gente numa gestão pública, eu prometo que eu vou dar tudo de mim com a minha equipe para a gente tentar fazer um trabalho limpo e honesto. Não sei se eu vou conseguir fazer esse trabalho limpo e honesto, mas se eu não for conseguir, eu vou me retirar. Então, vocês não estranhem também se eu tentar e por algum motivo foi impedida de prosseguir. Eu não vou achar que isso é uma derrota, não. Eu vou achar que isso é uma tentativa. Eu sou cidadã, eu quero melhorar o meu meio e eu vou fazer de tudo para que eu seja um exemplo digno para os meus familiares e principalmente para os meus netos. Então, assim, essa é a minha missão, meu propósito. Eu quero agradecer a vocês por terem prestado o ouvido de vocês a mim aí e que isso tenha feito diferença um pouquinho na vida de vocês. Convidem os amigos de vocês a interagir mais na gestão pública. Agora é a hora. Quem não sabe, a gente só tem 89 dias para eleger nossos candidatos, tá? Então, final do mês de setembro, começam as eleições abertas, né? Em breve eu vou estar em televisão, falando aqueles 10 segundinhos que não resolvem nada, né? Mas vou estar ali, vou fazer a minha parte e prometo que a gente vai trabalhar com muito amor aí, eu e minha equipe, para a gente fazer uma gestão limpa de campanha. Eu não sou muito a favor de panfletos, eu vou originalizar aí minhas máscaras e distribuir em tantas comunidades de uma outra forma mais inteligente, não poluir o meio, tá? E vamos juntos. E tomara que tudo dê certo nessa jornada. Muito obrigada a vocês. Boa noite e vamos juntos, tá? Até breve. Valeu, galera. Boa noite.
Boa noite. Boa noite. Um abraço para todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.